Essa videoaula de matemática vai explorar os conceitos de prisma e pirâmide, né? A nível de 6º ano do ensino fundamental. Meu nome é Marília Maia e eu espero que vocês gostem do vídeo. O objetivo dessa aula é, veja só, quantificar e estabelecer relações entre um número de vértices, faces e arestas de prismas e pirâmides em função do polígono da base para resolver problemas e desenvolver a percepção espacial. Você vai ter que, no final dessa aula, ter desenvolvido esse objetivo, certo? Saber o que é vértice, o que é face, o que é aresta, em um prisma e uma pirâmide. Saber o que é um prisma, o que é uma pirâmide. Saber diferenciar prisma de pirâmide e ver se tem alguma relação entre elas, tá certo? Então vamos lá. Alguns questionamentos para nortear a nossa aula. Vejamos bem. Primeiro, o que é prisma? Vocês sabem o que é prisma. Segundo, o que é pirâmide? E o que diferencia prisma de pirâmide? Porque uma coisa é um sólido chamado prisma, outra coisa é um sólido chamado pirâmide. E quais são os elementos principais que compõem um prisma e uma pirâmide? E por fim, como nós identificamos a natureza de um prisma e de uma pirâmide? São 4 perguntas super importantes que vão perseguir, que nós vamos perseguir durante a aula todinha. Vamos aqui, primeiro. Poliedros, prismas e pirâmides. O estudo de prismas e pirâmides é nada mais que o estudo de poliedros, tá certo? Por quê? Lembrando lá do conceito de aulas passadas, poliedros é tudo aquilo que não rola, não tem curva, não tem superfícies curvas. Então, os únicos sólidos que não têm superfícies curvas são prismas e pirâmides. E é o estudo que a gente vai fazer agora. Prismas. O que é prisma? Volta daquela pergunta inicial. Os prismas possuem faces laterais retangulares e 2 bases idênticas e paralelas entre si. E quais são os seus elementos principais que é um prisma? Primeiro, a gente tem que ver o conceito de face. Faces são figuras planas. Então vamos ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na construção desse sólido, a gente está lidando com prisma. E cada polígono que foi construído se chama face. Então, novamente, ó, face vai ser esses polígonos coloridos. E nesse caso aqui, como aqui vai estar no início, eles são 6. 1, que é o de verde, 2 de amarelo, 3, 4, 5, 6 faces, ok? Depois vai vir o conceito de vértice, que são os pontos. Nesse caso aqui, tem 8 vértices. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, os pontos são os vértices. E por fim, essas linhazinhas, que tanto você pode ver aqui, nesse caso aqui, linhas contínuas e pontilhadas, são chamadas de arestas, tá certo? Então, um prisma é todo aquele tipo de sólido que possui faces laterais retangulares e 2 bases idênticas entre si e paralelas entre si. Tá, mas eu não entendi, então vamos por partes. A gente tem um outro exemplo de prisma, certo? Esse exemplo 1 aqui. Nesse exemplo 1, a gente tem a face lateral que continua sendo um retângulo, não é isso? Tem bases. E quando eu for abrir ele, planificado, eu vou identificar aqui as bases, as faces laterais são retângulos, 1 retângulo, 2, 3. E as bases são os triângulos, paralelos e iguais, sempre. Planificação do prisma, não só tem aquele tipo de planificação, não, tem outros tipos de planificações. Tem essa planificação aqui, ó. Veja que a planificação desse prisma aqui, que no caso é um prisma triangular, as faces laterais são retângulos, certo? E as bases são dois triângulos, sempre paralelos. Fica um oposto ao outro. Um aqui embaixo, outro aqui em cima.
Ele pode também vir disposto desse jeito aqui, ó. Faces laterais retangulares e bases triangulares e um paralelo ao outro, um ao oposto ao outro, ok? E como nós identificamos a natureza de um prisma? Eu já dei uma direcionada para vocês. Vamos lá. Primeiro, o prisma, ele vai ser triangular porque tem a ver com a base. Olhando a base aqui, ele é o quê? Exatamente o que você está pensando, é um triângulo. Então, a gente vai ter que esse prisma aqui, ele é triangular porque as bases são triangulares. E mais do que isso também, é um prisma porque tem quantas bases? Tem duas bases idênticas. E tem quantos retângulos laterais? Ora, se uma base só é um triângulo e ele tem 3 lados, então logicamente vai ter quantos retângulos? 3 retângulos. Aqui, esse prisma quadrangular. Por que é quadrangular? Porque as duas bases que são idênticas e paralelas são quadriláteros. Como a gente pode ver aqui, ó. Tem quantas bases esse prisma? Isso é prisma, então tem 2 bases. 1, 2. E tem quantos retângulos laterais? Tem 4, né? Porque já que uma base só tem 4 lados, então tem que ter 4 retângulos laterais. Esse prisma pentagonal, por que é pentagonal? Porque aqui as bases são 2 pentágonos. E como tem quantas bases nesse prisma? 2 novamente. Então, ó, 2 pentágonos iguais, certo? Um pentágono só tem 5 lados. Se tem 5 lados, as faces laterais vão ser compostas de quantos retângulos? Logicamente que é possível. 1, 2, 3, 4, 5. Finalizando aqui. Prisma hexagonal. O que é hexagonal? Hexa vem 6. Então, 6 lados. As bases, vamos olhar aqui para as bases. São opostas e são paralelas e são iguais. Tem quantas bases esse prisma? 2. Certo? Aí, olhando só uma base, são 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, se são 6 lados, quantos retângulos vão ter essa face lateral? É exatamente o que você está pensando. 6 retângulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora a gente vai estudar pirâmides, certo? E do mesmo jeito, a gente de novo faz a pergunta: o que é pirâmide? As pirâmides possuem uma só base, ao contrário do prisma, que são 2, aqui na pirâmide só é uma base. Suas faces laterais são triangulares. E o ponto de encontro das arestas se chama vértice da pirâmide. Por exemplo, eu tenho aqui essa pirâmide, certo? E nessa pirâmide, a gente vai ter que identificar os elementos principais que essa pirâmide compõe. No caso, os vértices, 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 4 vértices aqui dessa base, que é só uma única base, e o vértice que está oposto a ela, de frente para ela, se chama vértice da pirâmide, ok? Depois eu vou ter a face, que são esses polígonos de laranja. Aí, nesse caso aqui, dessa pirâmide, a gente vai ter 5 faces. E as arestas, que são as linhas. Então, do mesmo jeito que o prisma, as pirâmides têm vértices, faces e arestas. Vértices são os pontos, as faces são os polígonos e as arestas são as linhas, certo? Vamos aqui para um exemplo mais detalhado. Esse outro exemplo aqui. O nome dessa pirâmide ela vai ser pentagonal, e eu vou já dizer por que é pentagonal. Porque, primeiro, tem quantos vértices? Eu tenho que sair contando os pontinhos. Conte aí. Pronto. Ó. Ele tem 6 vértices, que são justamente esses pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? E faces e arestas, quantos tem? Lembrar, faces são aqueles polígonos, triângulo, pentágono, quadrado, quadrilátero.
Então, vamos ver. Nesse caso aqui, a gente só está identificando triângulos e pentágonos. Então, vai ser 5 triângulos e um pentágono. Então, 6 faces. E as arestas, estão lembrados o que é aresta? Arestas são essas linhazinhas aqui. E no total são quantas? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 10 arestas. Planificação da pirâmide pentagonal. Quando a gente abre ela, né, faz ela sair do plano tridimensional, daquele sólido, para o plano bidimensional, do plano, ele vai ficar desse jeito aqui. Naquele caso, né, a gente tinha uma pirâmide pentagonal, de base pentagonal. Então, quando a gente abre, fica só aqui no meio a base e aqui na lateral as faces laterais, certo? Aqui nas pontas as faces laterais. Aí a gente vai ter face lateral, 5 faces laterais, que são sempre triângulos, em uma base, que vai depender muito do número de lados aqui, mas nesse caso aqui, essa base é um pentágono, certo? E como é que a gente identifica a natureza da pirâmide? Né? Como é que a gente vai dizer? Pirâmide tal, pirâmide A, pirâmide B, pirâmide C. A gente vai ter que identificar primeiro a base. Vamos ver aqui. Aqui se chama pirâmide triangular porque a base é o quê? Um triângulo, não é isso? Então, tem quantas bases? Somente uma e só uma. E tem quantos triângulos laterais? Tem 3. 1, 2, 3. Aqui, essa pirâmide quadrangular é quadrangular porque a base é um quadrilátero. E tem quantos triângulos laterais? 4. 1, 2, 3, 4. Esse prisma pentagonal é pentagonal porque a base é um pentágono. A base é um pentágono, tem 5 lados, certo? Então, se chama pentágono, pirâmide pentagonal. Tem quantos triângulos laterais? 1, 2, 3, 4, 5, certo? E finalmente, pirâmide hexagonal. Hexagonal hexa vem de 6. Então, quer dizer que a base tem 6 lados, certo? É um hexágono. 6 lados. Só tem uma base. Lembrar, pirâmide só tem uma base. Então, as faces laterais são 6 triângulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para finalizar, vamos resumir. De maneira geral, todo prisma tem 2 bases iguais, estou falando de prisma, 2 bases iguais, as faces laterais são retângulos e sua natureza é identificada através da base. Exemplo, prisma triangular, triangular porque as bases são triângulos, certo? Prisma quadrangular, as bases são quadriláteros. E prisma pentagonal, as bases são pentágonos. E assim vai. São vários tipos de prisma. E de maneira geral, toda pirâmide tem uma base, somente uma base. As faces laterais são triângulos. E sua natureza é identificada através da base. Exemplo, tetraedro ou pirâmide triangular, que é uma outra forma de chamar esse tipo de pirâmide, certo? Aí a base dele é um triângulo. Pirâmide quadrangular, a base dele é um quadrilátero. Pirâmide pentagonal, a base dele é um pentágono, certo? As referências para essa videoaula foi o livro Vontade de Saber, da editora FTD, e o livro A Conquista da Matemática, também da editora FTD, ambos a nível de 6º ano. Obrigada pela sua atenção, até a próxima aula.